Olá, minha gente, boa noite. Alô, olá, minha gente, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, professor, conseguiu. Beleza. Tá chegando tudo direitinho aí? Tá na tela já. Tá ok. Estou adicionando aqui algumas pessoas. Lembrando sempre para o pessoal, ao entrar, está sempre mutando o seu microfone, tá ok? Para que não haja problemas na transmissão aqui, ok? Então, gente, dando segmento, né? Porque, na realidade, nós estamos dando sequência, e hoje nós estaremos começando exatamente com uma pergunta, né? Levando em conta de que nós fizemos na aula passada um comparativo em relação aquelas questões em relação à família no aspecto da sanidade e a família no aspecto da falta de funcionalidade adequada promotora de lugar saudável para que os membros daquela família pudessem realmente gozar de plena comunhão. Uma comunhão satisfatória, uma comunhão que pudesse ajudar, uma comunhão que fosse realmente adequada, promotora de sanidade para aquele grupo. Então, hoje nós queremos começar exatamente tendo como início esse tema. Por que tratar a família? Bom, se a gente for levar para o lado espiritual, a gente vai entender de que a família é promessa, né? Daquele que pensou nesse grupo de pessoas que estariam dentro desse formato de família que foi aquele que criou tudo e todas as coisas, né? E a sociedade brasileira, num todo, apesar das mínimas diferenças, elas primam pelo conceito familiar, seja da ramificação católica, seja ela do grupo de pessoas cristãs, evangélicas, seja do grupo de pessoas espírita, seja do grupo de pessoas, enfim, a sua maioria ela tem como a família um pensamento conservador e predominante. Então, vivemos numa sociedade realmente uma sociedade que pensa, uma sociedade que imagina e uma sociedade que, na sua maioria, são componentes que vislumbram a possibilidade de uma família saudável e permanente. Então, essa é uma tendência que a gente observa na estrutura da sociedade brasileira. E a gente observa que a família também ela precisa ser saudável. Por quê? Porque a família ela é exatamente
um núcleo de aperfeiçoamento dos seus membros. A família, ela é um grupo que existe onde aquele grupo eles caminham numa direção, mesmo que não aconteça, mas objetivando o equilíbrio e a felicidade daquele grupo, mesmo que não saibam fazer. E, às vezes, até é, se decepcionando, porque muitas das vezes as intenções que são investidas no equilíbrio promotora desse equilíbrio familiar, às vezes não são as melhores para a família, não são os mais saudáveis para esta família. Então, a motivação da família, ela pode ser boa. Muitas das vezes a motivação, ela é uma motivação boa, motivação universal, digamos assim. Mas a motivação é boa, mas a realidade, a execução, a prática, o colocar em prática em relação aos acontecimentos, a esses acontecimentos da família, não são, apesar da motivação ser uma boa motivação, mas na realidade, quando isso vai ser colocado em prática, realmente existe um contraditório muito grande, uma dificuldade muito grande entre a motivação, o desejo e a execução. Então, vocês vão perceber que, dentro da visão terapêutica familiar, vocês estarão percebendo de que essa questão que estamos trazendo aqui a respeito da existência da família, o desejo da família, que muitas das vezes contrasta com a realidade da família, vocês perceberão que é exatamente essas questões aí que estarão dando um material da nossa atividade terapêutica, onde estaremos percebendo essas questões que estamos trazendo aqui nesse momento em relação à motivação, contrastando exatamente com a execução, e se não for bem feito isso, automaticamente há de gerar aquilo que a gente chama de decepções ou decepção. Então, e esse tipo de família que nós estamos pontuando aqui é um modelo de família em que a gente consegue bons resultados. O êxito, quando investimos nesse tipo de família, ele é positivo, ele não é negativo. Por quê? Porque não estamos falando, nesse momento, numa família disfuncional, tendo como base a construção desta família que vem do berço. Então, não são comportamentos herdados que são repassados para serem vividos. Então, essas famílias cujo modelo é um modelo estrutural, realmente é muito mais difícil do que o que estamos falando aqui agora em relação à família. Então, quando lidamos com a família, que ela não tem, de maneira nenhuma, esse modelo, tendo como base a sua origem, pessoas que compõem essa família, pessoas completamente disfuncionais da sua base, como disse, há de se tornar muito mais fácil. Por quê? Porque entre mexer no modelo e nas motivações, entre mexer na estrutura e nas motivações, então a gente ganha muito mais em relação a, em relação
oportunidades realmente reais de mudança dessa família que está vivendo esses conflitos em relação ao que dissemos, desejo e realidade. Então, é como se é uma metáfora que a gente vai usar aqui agora, mas é mais ou menos isso. É como se fôssemos mexer num relógio que ele deu problema, um relógio que ele está pronto para funcionar. As peças são peças boas, mas ela carece de alguns ajustes para que esse relógio ele possa funcionar de forma realmente promissora, de forma adequada. Então, é muito mais fácil o terapeuta, como o técnico em relógios, ele conseguir entrar na realidade desse relógio para começar a mexer e começar a perceber e pontuar e trazer a consciência presente daqueles que são membros dessa família. Então, o que eu estou dizendo é extensivo. O que eu estou dizendo não é pontual tão somente para a realidade da família. Mas o que eu estou dizendo aqui agora é algo extensivo, é algo da clínica psicanalítica, dentro do consultório terapêutico psicanalítico, quanto também em relação a em relação à terapia de grupo. Então, é uma questão facilitadora e há de ajudar em grau, gênero e número realmente ao terapeuta, lembrando ao terapeuta que é capaz de dar um passinho atrás para poder entender aquela família. Então, quando o terapeuta ele começa a usar os seus mecanismos para poder interpretar de forma mais próxima possível da realidade daquela família, então a probabilidade dos resultados positivos serão os melhores possíveis em relação àquela família em que eu me proponho estar exercendo ali a terapia de família, a terapia familiar. Então, em primeira questão que a gente está abordando para a gente mergulhar nessas questões aqui para frente, é exatamente perceber esses pormenores, levando em conta de que o entendimento para poder, é, para poder exercer a minha atividade como terapeuta de família é essencial e é primordial. É indiscutível realmente o terapeuta ele começar a se preocupar com isso. Por quê? Quando você leva o seu carro no mecânico, quando o seu carro está com alguma dificuldade, algum problema, então a primeira coisa que o mecânico vai fazer é ligar o carro para poder ouvir os possíveis barulhos que está acontecendo ali, que está atrapalhando o bom andamento daquele veículo, no caso do seu veículo. Então, a função terapêutica do terapeuta da família, ela não difere também a semelhança do outro exemplo que dissemos alguns minutos atrás. É exatamente esse olhar profissional, exatamente essa capacidade interpretativa que não foi dada ao membro da família. É por isso que, no caso, você existe como terapeuta selecionado a dedo por algo dentro de você motivacional que te motivou a realmente exercer
dentro dessa postura que estamos fazendo, que estamos mencionando aqui. Então, uma vez você entendendo de que existe uma conexão muito maior e que te traz a essa esfera de realmente perceber que você tem essa função, a semelhança dos exemplos que eu dei, de estar percebendo as questões que não estão sendo compatíveis ao veículo para funcionar e andar de forma realmente serena e de forma tranquila. Então, você precisa entender de que você é esse agente. Você precisa perceber de que você sendo esse agente em que você está sendo preparado pela motivação dessa inspiração que você recebeu dos céus, acredito eu, em que fará de você exatamente esse instrumento em que você estará exercendo essa função para que as coisas elas aconteçam e possam acontecer de fato da melhor forma possível no aspecto de contribuir para que essa família ela tenha de fato uma vivência saudável. Possa sair, no caso, essa que eu estou mencionando hoje aqui agora, possa sair exatamente das questões do desejo, das questões de entender as pulsões motivacionais que os membros sentem, mas não conhecem de maneira nenhuma os melhores caminhos para torná-las verdadeiras, para torná-las de fato, para torná-las no aspecto comportamental realmente saudáveis e realmente com gratificações de felicidade dentro desse contexto relacional desta família. Então, diante disso tudo e diante desse tema que nós estamos trazendo aqui agora, surge, então, a pergunta onde podemos começar a analisar, tendo como base essa pergunta, as prováveis respostas. E é uma pergunta que realmente todos devemos fazer. Todos que eu digo para você são todos nós profissionais da área, todos nós terapeutas que estaremos no exercício da nossa missão. Por que tratar a família? Bom, já dissemos nas nossas palavras introdutórias de que a família ela existe e falamos também sobre alguns comportamentos que poderão desencadear disfunções no meio daquela família. Uma família, já dissemos, uma família com motivações boas, desejos extraordinários, mas não sabem lidar com aquilo ali para fazer com que a motivação ela seja adequada através do comportamento dos seus membros. Então, como a análise terapêutica familiar, a gente pode, então, introduzir essa primeira pergunta que podemos fazer: o que acontece com um membro da família afeta a todos os demais? Esse é o primeiro aspecto que a gente precisa entender e a gente precisa perceber. O que quais os membros da família que estão passando por uma situação que está, de uma certa forma, ferindo, de uma certa forma, atingindo todos os componentes da família. Então, algo que eu preciso entender de que uma família de 6, eu sempre uso o exemplo de uma família de 6,
porque para as explicações, 6 membros numa família, 5 a 6 membros numa família, realmente dá para a gente poder entender e a gente poder criar algumas comparações de tal forma que a gente consiga entender de forma mais real aquilo que queremos falar quando trazemos e pontuamos comparações nas nossas colocações e naquilo que estamos procurando explicar. Então, nessa família de 5 membros ou 6 membros, é interessante sabermos de que quando o que acontece com um membro da família contagia toda a família. E isso que nós estamos falando aqui é algo que a gente deve dobrar a nossa atenção. Como dissemos, existem questões que vêm de fora para dentro. Questões surgem e aparecem. Doenças da alma acontecem e, de repente, essas doenças da alma não foram capazes de alcançar todos os componentes da família. De repente, uma adolescente que se decepcionou na vida amorosa, no conhecimento do namorado, pode, é muito comum, entrar em depressão. E se isso não for, é um exemplo que eu estou dando, então, se isso não for percebido a tempo pelo terapeuta, para poder, em primeiro lugar, identificar o problema, aonde é que está o problema e de onde veio esse problema, é competência nossa, da análise. Então, se o terapeuta ele não estiver devidamente preparado, adequadamente, para poder perceber de que toda a família ela está sendo, de uma certa forma, atingida e pelo fato da família estar sendo atingida através de um membro dessa família, então, automaticamente, o olhar terapêutico do analista precisa realmente estar voltado para a análise geral dessa família, para se identificar nessa família ali que existe um componente cujo o seu comportamento não percebido pelos demais, de uma certa forma, está afetando o relacionamento dessa pessoa, tanto com os irmãos, como também afetando o seu relacionamento com os pais, e às vezes isso perdura aí a sensação da mudança, mas não a sensação da mudança, mas não a motivação da mudança. Então, às vezes a pessoa vive num quadro em que ela começa a experimentar de que tem alguma coisa que não está de acordo, alguma coisa que não está dentro dos conformes, que antigamente não era assim, mas está acontecendo isso agora, que não foi percebido de maneira nenhuma que um membro da família está sendo a motivação daquele comportamento que está contaminando toda a família. Então, vocês irão perceber de que famílias, principalmente famílias simples, elas não saberão lidar com a questão. Muitas das vezes, elas até terão um comportamento de piorar o quadro daquele adolescente que precisa de ajuda e, muitas das vezes,
o descaso até fará com que esse membro afetado, que está afetando toda a família, piore ainda gradativamente cada vez mais. Então, uma das funções nossa dentro da ótica terapêutica, dentro da visão terapêutica, ela está exatamente nessa função de ver e de enxergar. E isso aí é muito comum. Parece até que estamos falando alguma coisa que não acontece, alguma coisa que será percebida pela família, uma coisa que os pais eles notarão. Deixa eu frustrar você. Na realidade, são poucos os pais, são pouquíssimas, pouquíssimos os membros da família que serão capazes de saber lidar e perceber essa anormalidade dentro do contexto da família. Existe a vivência, a convivência, mas não existe de maneira nenhuma a competência para poder se identificar com quem está o problema e de onde vem o problema. Então, essa família ela fica atingida por um envolvimento negativo, onde ela não consegue encontrar de maneira nenhuma a saída e a melhor saída possível para se resgatar a sanidade emocional da família e se resgatar a cura daquela pessoa afetada, membro daquela família, cujo comportamento está afetando todos os demais da família. Então, um dos aspectos que eu preciso entender e trazer para mim mesmo, como terapeuta de família, é exatamente essa ótica. É saber de que eu não estou naquela missão simplesmente pelo fato de ter sido escolhido por aquela família, porque eu trago um cartaz, e nesse cartaz ele me coloca publicamente e eu publicamente sou identificado como terapeuta de família. Isso não me leva a nada. O que me leva, a única coisa que isso me leva é saber de que eu sou a pessoa que posso fazer. E não passa tão somente disso aí. É a pessoa que pode fazer, é a pessoa que se entende de que ela é capaz de fazer. Mas entre essas questões e, de fato, fazer, existe um hiato que precisa ser trabalhado para que haja realmente essa comunicação no sentido interpretativo profissional para que realmente o trabalho possa ser feito, para que possa ser realmente entendido. Revelado, uma vez essa questão, o terapeuta ele vai com certeza encontrar facilidades para exercer o seu trabalho, mas ele precisa realmente saber de que o responsável por isso é ele. E entender também de que muitas são as vezes que a própria família ela não está de maneira nenhuma preparada para poder fazer esse papel. Papel esse de identificar aonde é que está o fluido, aonde é que está aquela situação que está gerando nessa família uma disformidade emocional e comportamental relacional muito grande, e isso é uma tarefa sua, uma tarefa minha, ok? Então, a gente vai perceber por que tratar a família?
porque a família não tratada, todos os membros ficam doentes. Por que tratar a família? O que ocorre com a família influencia todos os membros. Então, é a outra coisa que a gente precisa verificar aqui. O que acontece com a família acontece com os membros. E pensar a família como uma unidade. A família ela deve ser uma unidade no seu aspecto psicológico, emocional, no seu aspecto comportamental. É um grupo de pessoas reunidas onde elas existem pelo matrimônio e pela oportunidade da filiação. Então, ela tem uma característica, essa é a característica de uma família. Sabemos de que essa família, além de ser uma unidade, uma unidade é o mesmo tudo, ela é também uma união. E, em alguns momentos, apesar de que eu não coloquei nesse slide aqui a questão de unidade versus união, mas é interessante a gente acrescentar aqui também que uma família ela precisa ser uma unidade, mas a família ela é uma união também. Então, ela tem esses dois pilares. A sua existência ela promove esses dois pilares para que ela exista de fato. Então, a ideia da unidade significa a ideia de que essa família ela é uma família. É como se dissesse a família de fulano, unidade. Como se dissesse a família de ciclano, é um aspecto de unidade. Mas quando você abre um pouco mais a compreensão da família, o entendimento da família, você vê que ela, além de ser unidade, ela existe como unidade, ela é também união. Porque se não for produzido essas duas questões para que a família entenda de que muito mais do que unidade, união, e muito mais do que união, unidade, se isso não for produzido, essa igualdade dentro desses valores, a família ela vai ter outros problemas. Por quê? Porque numa família com unidade, todos poderão pensar para um membro da família uma determinada coisa. E isso não é saudável, porque tiraria de um membro da família ser diferente, porém de forma adequada para fazer parte de uma família. Então, um exemplo, nós encontramos na nossa sociedade, nós encontramos várias pessoas que têm os seus pais, pai e mãe, que são médicos. E, às vezes, nós encontramos na vida desses três filhos que um filho quer ser igual ao pai e à mãe. E os outros dois, um quer ser engenheiro civil, o outro quer ser piloto de aeronave. Isso é união. Isso é entender de que, eu estou usando esse exemplo a gente entende tudo que a gente quer dizer em relação a esse exemplo. Então, quando os pais, principalmente os pais e toda a família, acham e pensam de que todos precisam serem médicos
e que não será respeitado o direito de um ou outro membro da família, ou os filhos, ou os três filhos, ou um dos três filhos, e etc., respeitar a sua, a sua motivação, o seu exemplo profissional, para a gente poder entender, digamos, a sua motivação profissional para poder ser uma outra pessoa. Nesse aspecto, houve, de uma certa forma, foi burlada a, a, a ideia de unidade no aspecto profissional daquela família. Assim, muitos pais fazem em relação ao desejo de querer que os filhos sejam militares, porque o pai foi e a mãe gostou muito, e o primeiro filho também desse casamento foi, enfim, os outros também. É outorgado sobre eles o peso da continuidade profissional, levando em conta de que não houve de alguns dos membros daquela família a adesão dentro da visão profissional, essa que nós estamos mencionando aqui nesse momento. Então, se não houver isso, essa família ela pode, apesar de a sua unidade ser visível, ela pode, de repente, estar proporcionando ao seu meio alguns desajustes, alguns problemas, pelo fato dessa família desejar apenas a unidade e não entender a necessidade da união. Então, isso, de uma certa forma, é prejudicial ao equilíbrio dessa família. Então, isso será bastante prejudicial. Por quê? Porque é uma família que não tem união, é uma família que tem unidade, e é uma família que pode ficar enferma exatamente pelo estilo, principalmente dos genitores, de querer promover esse tipo de comportamento para toda a família, exigindo que todos sejam aquilo que, de repente, o pai e a mãe são. Então, essa multidisciplinaridade em relação ao respeito a alguns aspectos cabíveis, normais, aceitáveis, éticos, dentro daquilo que a gente chama de postura saudável, família saudável. Então, isso precisa ser respeitado, porque, se não for respeitado, realmente haverá só unidade e não haverá união. Por isso que eu trouxe e até antecipei esse fato para poder trazer esse comparativo, como foi dito, em relação à necessidade em relação à questão da unidade e à questão daquilo que a gente chama de união, ok? Então, é importante a unidade, porque é a forma do todo, como é importante da particularidade que dá sentido ao formato dessa unidade. Então, a gente não pode esquecer disso como terapeutas pensantes. Então, eu, na minha capacidade de pensar, eu me torno realmente em condições de não só ver, mas perceber, e uma vez percebido, eu começar a trabalhar no aspecto de, uma vez confirmada essa questão, eu começar a trabalhar a cabeça da família, família boa, extraordinária, família maravilhosa, família exemplar, família copiosa, coisas erradas não são vistas, mas eu, como terapeuta, na minha posição, eu consigo enxergar
e eu consigo ver essas situações que acontecem no meio desta família. Então, o terapeuta de família, ele dá atenção à estrutura familiar. Você sabe o que é dar atenção à estrutura familiar? É como se você comprasse uma casa e você chegasse nessa casa, a primeira coisa que você deseja ver é exatamente a estrutura dessa casa. Por quê? Porque se você, ao entrar numa casa, você encontrar rachaduras, você automaticamente vai ter que chamar um engenheiro para poder ver se essa a rachadura é no perfil vertical, no perfil horizontal, se a rachadura é muito espaçosa, se ela vai comprometer a qualidade daquela casa ou não, ela pode ser adquirida, não haverá problema de vir abaixo, e etc, etc, etc. Então, quando o sujeito vai comprar uma casa, geralmente, inclusive, ele vai com a família para poder ele ver aquela casa e a primeira coisa que ele olha se perceber alguma coisa que foge um pouquinho, um aspecto da estrutura daquela casa, automaticamente coisas serão feitas no sentido de entender por que está assim. Uma outra coisa também muito comum é quando você entra numa casa, existe a questão da estrutura, existe a questão também, pelo menos eu particularmente sou assim, quando eu vou comprar alguma casa, poucas vezes aconteceu isso, porque isso aí não é diferente de numa feira para você escolher, porque principalmente no Brasil não funciona muito bem assim. A primeira coisa que eu olho é o nível do terreno, ou a segunda coisa que eu olho, ou em conjunto, é o nível do terreno. Por quê? Porque há muitas pessoas que não entendem e geralmente elas se encantam com aquilo que está vendo. É o estereótipo daquela casa naquele terreno. Só que não percebe de maneira nenhuma que aquela casa está num aclive. E a probabilidade de grandes chuvas é promover exatamente enchentes. E vai estragar todos os móveis e vai estragar aquela casa. Ou seja, ela foi maquiada para que fosse visto só o belo. Quem queria vender e deu apenas a possibilidade de enxergar o belo que ela queria mostrar para poder ser vendida, e você não se ateve aos pequenos detalhes que farão uma grande diferença se realmente você for conviver naquele patrimônio. Então, estou trazendo esses exemplos aqui, por quê? Porque na condição de terapeuta, eu preciso também trabalhar a minha visão no aspecto da estrutura da família. A gente sempre fala sobre a estrutura da família. A estrutura da família é exatamente algo que jamais, jamais, em hipótese nenhuma, mesmo que o estereótipo seja outro pela camuflagem em que eles criam ali para passar uma imagem diferente para o terapeuta, e geralmente isso acontece mesmo. Nós já aprendemos o que é máscara. Máscara é algo que se coloca para esconder aquilo que de fato é. Então, algumas famílias camuflam, isso dura pouco, tem seu tempo, tudo bem, a gente sabe disso, mas quando se vai conhecendo a família,
a gente começa a perceber de que a visão do início não é a mesma visão da continuidade. Por quê? Porque não foi percebido de maneira nenhuma aquilo que a gente chama de estrutura da família. Então, se não houver uma percepção do analista, isso é cartilha, isso é o beabá da cartilha que usamos nas terapias. E especificamente dentro do que nós estamos trazendo aqui, nesse contexto, nessa proposta nossa, é exatamente a questão da terapia familiar. Então, você tem que ter um olhar sempre crítico. O seu olhar precisa ser sempre um olhar crítico. Então, como ela se constituiu? A primeira pergunta que a gente pode colocar na parte subjetiva das nossas questões é exatamente essas interrogações que nunca podem fugir da nossa mente. É a, a, a percepção e muito mais o entendimento da constituição dessa família. Vocês estão lembrados que eu sempre cito a questão da necessidade do conhecimento da família para poder entender os seus modelos da família. Se você não se preocupar com isso, se você não se preocupar com esse modelo de família, para poder entender que modelo de família você está ali com propostas para poder ajudar, você vai ficar completamente vendido porque você não entendeu como é que aquela família foi organizada. Então, você só entenderá as neuroses daquela família, os problemas, se você entender como é que aquela família foi constituída. Algumas respostas só serão dadas para aquela família que tem como componentes pessoas viciadas, como componente pessoas infiéis, como componente, enfim, etc, etc, etc. Então, se você não tiver atento para isso aí, você simplesmente terá dificuldades de promover um bom trabalho. Então, como ela se adapta, essa família? Está aí uma das questões interessantíssimas, realmente a gente entender que é exatamente a possibilidade de adaptação e de evolução no decorrer do tempo. Por quê? Uma das coisas, e quando eu falo sempre uma das coisas, é importante você até anotar. Por quê? Porque são coisas indispensáveis para você começar a gerenciar tratamento para essa família. Então, uma das coisas que a gente precisa ver no contexto dessa família é exatamente entender se essa família ela tem a aptidão, se ela tem a capacidade e a aptidão para poder entrar no jogo onde você terá que mexer com as pecinhas naquele tabuleiro. Então, existem famílias que são rígidas. Então, deixa eu te dar um conselho. As famílias rígidas, você precisa pensar e repensar. Porque se a família ela deseja um tratamento por um gestor de família, terapeuta de família, e ela não quer jogar o jogo, mexendo as pedras que se encontram dentro do tabuleiro, que gerarão sanidade, cura, gerarão capacidade de se constituir ali uma família realmente feliz, você tem dois passos. Ou você realmente desiste de estar trabalhando com aquela família, e aí você
terá que realmente promover algo que justifique a sua desistência da família, entrega novamente para o guru espiritual dela, seja ele quem for, seja ele pastor, padre, apóstolo, seja ele quem for, e para continuar realmente suplicando aos céus um milagre. Melhor do que estar simplesmente insistindo e batendo na mesma tecla, levando em conta de que estamos cientes de que aquela cana não vai dar caldo. Então, uma vez percebido isso, entende-se de que se uma família não quer entrar no jogo da mudança, existem outras na fila aguardando realmente uma oportunidade e um espaço para poder realmente ser vista por um terapeuta no intuito realmente de reversão, no intuito de melhora, no intuito de cura. Então, perder tempo com quem não quer, nem no consultório clínico, individual, nem no consultório, eu aconselho você, se é que eu posso aconselhar, né? Mas aqui a gente tem um relacionamento de nós, eu e vocês, de aconselhar algumas coisas. E terapia não é conselho, mas o que nas aulas, para quando você estiver lá, você ter capacidade de estar lembrando de algumas coisas, e uma delas é essa. Nem no consultório clínico individual eu não aceitava de maneira nenhuma trabalhar com pessoas que elas não tinham o desejo, elas não produziam o start da mudança, elas não se preocupavam em contribuir com o terapeuta no sentido da mudança. Então, como eu disse e reafirmo, não vale a pena a insistência, perda de tempo. Mais uma família que foi destruída no tempo que se gastou procurando acertar uma em que ela já colocou a frase que não quer de maneira nenhuma a cura, não quer a sanidade. Então, traga isso com você de uma forma bem clara e nítida nas suas intervenções terapêuticas. Ok? Então, uma outra colocação é um sistema vivo, sim. Tudo que existe nesse mundo é um sistema vivo. O nosso córtex cerebral, ele produz em cada um de nós dinâmicas e a gente vive em mudanças. Você, eu, qualquer ser humano. Então, o nosso córtex cerebral, ele trabalha num aspecto de assimilação, rejeição, promoção, falecimento, desistência. Então, ele existe dentro dele uma dinâmica, e essa dinâmica faz com que eu seja diferente, completamente diferente do que eu sou, do que eu estou sendo agora nesse momento. Então, se você parar para pensar, desde o início da nossa aula até agora, não hoje, mas também hoje, se você parar para pensar, você já não é mais o mesmo. Por quê? Porque você tem dentro de você um aspecto mutável constantemente, fazendo com que você, a cada momento, seja diferente.
Então, é por isso que até se confirmar de que uma família não queira mudança, então acreditamos na mudança e na evolução de uma família. Até que se diga o contrário, de fato, então a probabilidade da mudança. Então, é óbvio que algumas mais lentas, outras mais rápidas, né, e etc. Mas, assim como eu sou um ser em mudança, aquele que convive comigo é um ser em mudança, meus filhos é um ser em mudança. Então, eu preciso entender que nessa unidade e união da minha família, faz com que a minha família tenha um logo social, uma apresentação social, é sempre interessante saber de que nós estamos numa dinâmica de vida. Então, se entendemos dessa forma, então automaticamente entendemos também de que há possibilidades realmente de criar situações reversíveis para uma família que já deu o primeiro passo para poder reverter o quadro neurótico, comportamental, relacional daquela família. Então, eu preciso entender isso. A mudança, ela é ecológica, ela é sistêmica e ela é real e verdadeira. Então, ela acontece na vida de todo ser humano que existe na face da Terra, inclusive eu e você, inclusive aquela família, primeira família que você vai estar tratando também. Então, é um sistema vivo em evolução, sim, organizado pela forma complexa e durável. Então, uma outra coisa que eu preciso entender de que as famílias se juntam e existe, acima de tudo, no pensamento desta família, o intuito da durabilidade, mesmo em transformação, mudança de conceitos. Só que essa mudança de conceitos e essa transformação é no sentido de fazer com que ela esteja mais unida, para que na sua união ela esteja mais unida, mais forte ainda. Então, eu preciso entender de que é uma situação crescente e complexa, durável. E creio eu que, por aquilo que já assimilamos até então, a gente não tira a complexidade de uma família, mas a gente, de uma certa forma, consegue compreender muito mais o que é uma família do que antes de nós discutirmos o que estamos discutindo dentro dessas questões metodológicas em relação ao funcionamento e à funcionalidade da família. Então, como dissemos, é um sistema vivo em evolução, organizado de forma complexa e durável, cujo todo e mais do que a simples soma de suas partes, é a continuidade do slide anterior, unidade e união, muito mais do que a simples soma de suas partes, entre parênteses, é mais do que a soma de seus membros. Então, existe toda uma situação, pelo menos dentro dos modelos de família mais conservadora, existe exatamente uma ideia já nos nossos registros dentro da árvore, onde fazemos parte delas, que se explica pelo seu DNA, pelos arquétipos que estão ali, de que toda família, todo mundo se casa tendo primeira intenção de que essa família ela está existindo para a produção de felicidade, equilíbrio, alegria,
que não será desfeita essa família, que os seus membros, que a soma, que é a soma das partes, eles estarão unidos, eles estarão em unidade. Então, a intenção é essa. Por quê? Porque já existe um arquétipo. Se você parar para analisar, você vai perceber de que até mesmo já está impregnado dentro de cada um de nós, já está impregnado exatamente a existência e a preservação da família. Então, já existe por ela mesma. O nosso trabalho ele se torna até um trabalho melhor e com uma perspectiva melhor, porque já é algo que, querendo ou não, mesmo não sendo concebida pelo meio, mas é algo que já se traz dentro de cada um de nós, que é a existência, de fato, desta família, a existência, de fato, de uma família. Então, todo adolescente, toda criança, adolescente, jovem, eles começam a criar situações para montar a sua própria família. Por quê? Porque isso já está, já faz parte da vida deles, tá? Então, é interessante sabermos de que essas questões que estamos falando aqui classificam automaticamente uma família e faz com que essa família ela possa realmente passar a existir como família. Então, dentro desse outro ponto nosso aqui, existem características de famílias com bom funcionamento de família, tá? E são espelhos para a gente? São espelhos para a gente. Por quê? Porque a gente pode criar uma simetria em relação ao modelo que a gente tem de família. Eu não vou dizer perfeita, mas eu vou dizer famílias que motivam outras famílias a serem semelhantes. Então, o primeiro aspecto é realmente observar aquilo que se chama de igualdade entre os cônjuges. É importante que os filhos vejam isso. É importante de que o marido ele entenda isso. É importante de que a mulher entenda isso. É importante que os filhos não só vejam isso, mas eles conheçam também a função deles dentro de uma família, fruto de um matrimônio. É óbvio de que toda essa questão de igualdade ela tem um aspecto. Por que ela tem um aspecto? Porque o formato da família ela atribui tanto ao homem, que é tido dentro da família mais pensante, cabe a ele algumas decisões. Eu estou falando sobre um modelo de família, ou alguns poucos modelos de família que pensam dessa forma, que serão geralmente os modelos de família que estarão procurando nós terapeutas. Então, agora, dentro disso aí, o que eu quero falar é o seguinte: é aquilo que chamamos de papel do cônjuge. A igualdade não tira o mérito do exercício e a função dos papéis dentro da vida familiar, dentro da existência da família. Por quê? Porque não tem como, de maneira nenhuma, até tentam fazer, mas não tem como, de maneira nenhuma, burlar
aquilo que chamamos de papéis dentro da vida familiar. O marido, ele tem um papel, a esposa, ele tem o seu papel. Até biologicamente, o homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel. A amamentação, o cuidado, o parir, o nascer, o fazer com que a criança nasça, o peito, como Melanie Klein ela fala sobre a questão dos seios em relação à construção de um menino e de uma menina. Então, existem funções biológicas e psicológicas e de vida. E assim como cabe também ao macho, ao homem, as suas funções básicas que não são dadas a ele esse papel. Então, é dele. Então, dentro de uma família saudável, existe essa igualdade. Igualdade aonde? Na criação dos filhos, na autoridade sobre os filhos, na ajuda mútua em relação aos próprios papéis. Existe essa ajuda pelo entendimento, da compreensão da existência da família. Enfim, então, esses papéis, eles precisam serem respeitados, exercidos, dentro da função psicológica e emocional. Cabe à mãe o aspecto da maternidade, o pai o aspecto da segurança. O pai ele tem uma das funções extraordinárias, que é fazer a inserção do filho à sociedade. Então, cada um tem o seu papel. E quando isso não é feito de forma certa, de forma sugerida, de forma mais adequada, então, alguns problemas poderão surgir na existência dessa família. Por quê? Alguns comportamentos disfuncionais, eles poderão acontecer na vida dos filhos em função exatamente da falta de exercício dos pais de estarem colocando em prática o papel e a função que compete a ele. Então, isso vai gerar conflitos. E a cabeça de um adolescente em conflito será a cabeça de um jovem em conflito, que será a cabeça de um homem em conflito, que será a cabeça de um pai de família em conflito. E aí a gente é obrigado a estar trabalhando no sentido de promover a cura para esta família que está em problemas, que está em deficiência. Ok? Então, a igualdade de poder, a ampla expressão de ideias e afetos não pode, numa família boa, com bom funcionamento saudável, a expressão de ideias, o compartilhamento, a capacidade de externar sentimentos e ideias tem que ser dada aos membros da família. Então, iremos encontrar, com certeza, dentro do âmbito de uma família disfuncional, realmente, às vezes, algumas matriarcas com um perfil ditador que quer reger todas as regras comportamentais para aquela família. Não vai dar certo. Às vezes, nós encontramos no marido, no pai, exatamente o boicote em relação ao restante dos membros dessa família em se expressar, se autoexpressar. Então, serão filhos oprimidos, castrados, serão filhos sem opinião, serão filhos omissos ou rebeldes, ou os dois, ou rebeldes, mas estarão evidenciando automaticamente um tipo de
comportamento completamente deficiente. Então, o incentivo à autonomia pessoal com respeito às necessidades do outro. Vocês estão lembrados que eu falei sobre unidade e união. E aqui nós estamos, de uma certa forma, espelhando aquilo que foi dito no slide anterior. Tem que incentivar, principalmente os genitores. Esse é um papel do cônjuge em relação aos filhos e entre si, que é exatamente fazer o papel de estar incentivando os seus membros, tanto na convivência matrimonial, como na convivência na posição de filhos, para serem sabiamente incentivados para poder viver de forma produtiva, de forma realmente satisfatória, agradável, de forma interessante, socialmente falando. Ok? Então, essas características elas são importantes. Mais uma, percepção, já falamos, e respeito pela interdependência, história familiar compartilhada. As coisas boas, elas ajudam a nutrir a família, a nutrição com exemplos bons. O que aconteceu na minha família? A minha família ela não foi marcada só de coisas ruins, ela foi marcada de coisas boas, produtivas, que geram crescimento, faz o perfil da história da nossa família. Ok, então o quê? Então, essas questões gerarão componentes nutritivos para incentivar e para lapidar uma família, projetando nesta família um comportamento em que ela há de caminhar automaticamente para ser melhor a cada oportunidade, para ser melhor a cada instante. Então, promover isso na família. Compartilhamento de coisas boas. Geralmente, se compartilha somente aquilo que é ruim. Existe um aspecto tendencioso, tanto individual quanto coletivo, em relação à família, em relação aos componentes da família, aos membros da família, que já se tornou praticamente convencional entre as pessoas, que é exatamente externar a lembrança de coisas que foram ruins. Então, em alguns momentos, fazer alguma experiência do tipo faz parte, mas que as coisas boas elas sejam maiores e melhores do que as coisas ruins, para que seja compartilhada em relação a esta família, aos membros desta família. E isso aí é ensinado por nós, terapeutas, isso aí é ensinado. Eles não sabem disso. Isso aí é uma mecânica terapêutica no aspecto psicoemocional, estrutural, para nutrição e fortalecimento de uma família que deseja ser uma família com um bom funcionamento. Então, é interessante pensar nisso. Sim, é interessante eu anotar isso. Muito mais do que você ter esse slide, como você está tendo, muito mais do que isso, é você não esquecer, é você anotar alguma coisa das explicações que são dadas, porque a frase você já tem aqui. Agora, é importante você estar anotando isso aí para que você possa realmente
criar uma, um material realmente cujo os resultados serão benéficos e promotores de sanidade familiar, ok? Então, capacidade de uso inadequado não deve acontecer. Palavras pejorativas não devem fazer parte na construção, principalmente aos casais que vamos auxiliar, vamos ajudar, e esses casais são mais novos um pouco. Então, a esses casais serem ensinados. E ensinar esses casais realmente é algo extraordinário, é algo nobre. Por quê? Porque a pais, homem e mulher, começam a ter os filhos e acham que os filhos são crianças e não estarão adotando de maneira nenhuma comportamentos em cima daquilo que é passado para eles ou aquilo que eles estão ouvindo. Então, não é bem assim que acontece. A gente observa que a realidade é outra, completamente diferente. Então, os termos que são usados na criação, as motivações colocadas, a forma que se observa uma coisa, a forma que se lida com uma situação, haverá realmente de contribuir, fazer uma grande diferença no sentido de contribuir para a estruturação saudável daquele membro da família. Então, capacidade de usar adequadamente o humor, a brincadeira, a felicidade, como é que a gente passa isso, tomar cuidado com a forma que a gente vai lidar com, no intuito de consertar uma expressão errada que, de repente, uma criança, de forma empolgada, traz para o convívio. Então, isso tudo faz uma grande diferença, ok? E o envolvimento com grupos e movimentos sociais. Então, o aspecto de onde os membros da família estão, como eles se relacionam na sociedade, qual é o clã que ele participa, vive, influencia e é influenciado, são exatamente esses comportamentos que são advindos desses grupos em que a criança, o adolescente, ou o jovem, ou os pais fazem parte. Então, há de se refletir na família a minha convivência com grupos em que eu convivo no meu dia a dia. Se eu convivo com um grupo que só fala besteira, digamos assim, então automaticamente eu estarei repassando aquilo ali. Se convive com um grupo cujo movimento social, onde eu dou e recebo, é um grupo onde pessoas não valorizam a família, então, automaticamente, a minha família terá mais uma que não será valorizada, ou menos uma valorizada. Então, entre outras coisas, aqui importante saber onde está os membros da minha família e com quem eles estão se relacionando. Isso é importante para os pais estarem observando seus filhos. Isso é importante para os pais saberem qual é o grupo em que o meu filho ele está convivendo, porque todo adolescente saudável ele busca um grupo.
e é o seu clã de convivência. O importante, e de forma interessante, não é, de maneira nenhuma, ficar eliminando grupos, senão você tira do seu filho a oportunidade de crescer. Ele precisa de um grupo. A questão é os pais saberem que grupo ele está participando. É um grupo que nivela mais ou menos os valores da casa, ou é um grupo que destrói ao invés de construir, é um grupo que maledicente, é um grupo que produz pequenos furtos, é um grupo que às vezes fuma um cigarro, fuma um baseado, e ali ele vai montando o perfil dele. E se não houver uma intervenção da família, nesse sentido, toda a família será afetada pela disfuncionalidade de um membro da família e que os componentes desta família não se preocuparam com isso de maneira nenhuma, procurando verificar aonde é que aquele membro da família ele está criando as suas bases comportamentais e relacionais. Então, às vezes, uma família vive uma situação, essas coisas estão acontecendo e vão se repetindo dentro da casa, dentro da família, dentro do relacionamento, e somente quando a bomba estoura é que os pais vão acordar. E aí vai entrar em cena o desespero, vai entrar em cena preocupação, choro, vai entrar em cena religiosidade, vai entrar em cena muitas coisas, inclusive vai entrar em cena o terapeuta de família, e que se ele já estivesse nessa família, teria mais uma coisa a ser evitada desta família, e essa família, dentro da probabilidade, seria uma família saudável e não uma família disfuncional. Ok, meus queridos, alguma pergunta que vocês querem fazer antes da gente encerrar a nossa aula? Se houver alguma pergunta. Saiu. Se houver alguma pergunta, vocês poderão fazer. Vou ligar. Ok.